Bem-vindos ao nosso programa Pode Sim. É uma imensa alegria estar com vocês de novo, né? Tivemos aí um intervalo não desejado, não programado, mas nós trabalhamos bastante para organizar várias coisas do curso. Hoje nós vamos falar de um tema de uma série que está no Netflix que chama Lie to Me. Antes disso, algumas notícias. O módulo 2 do nosso curso, né, e esse é um dos motivos pelos quais a gente parou um pouco o Pode Sim, né, por falta de tempo para poder cuidar dessas coisas, de todas essas coisas, uma delas é o curso, o módulo 2. Então a gente decidiu que o módulo 2 ele vai iniciar na primeira semana de janeiro, né? E aí a gente está programado para não parar mais, né? A meta nossa no ano de 2017 é toda semana ter um tópico do curso. Serão 5 módulos, né? O primeiro já foi, quem ainda não conhece, vá no nosso blog, inclusive eu estou colocando as aulas em PDF para baixar, mas também estou colocando como post, como página para quem quiser ler no tablet, no celular e etc. E em janeiro, na primeira semana, a gente começa o segundo módulo do curso. O primeiro foi sobre migração espiritual. O segundo agora a gente vai fazer sobre Jesus de Nazaré, né? Serão 12 aulas onde a gente vai estudar o Evangelho, o simbolismo do Evangelho, como tudo isso se relaciona com o Espiritismo e como tudo isso se relaciona com os espíritos exilados, né? Com os espíritos que vieram de outros planetas, que muito provavelmente todos nós fazemos parte. A outra boa notícia é que nós estamos, né, divulgando 2 vezes por semana as mensagens finais do Pode Sim, né? Já divulgamos as 3 primeiras. Caso você queira receber por e-mail, você tem que estar cadastrado com a gente, né? E o estar cadastrado é ir no final da página do blog e escrever o seu e-mail. Porque aí eu pego esse e-mail, coloco na nossa lista de e-mails, e aí assim que a gente tiver quando for divulgar cada mensagem, a gente posta no blog, mas também manda por e-mail, né? Às vezes a pessoa quer encaminhar para alguém, quer divulgar. E tudo isso também está indo no Facebook. Portanto, nos ajude a divulgar a mensagem espírita, né? Vá no nosso Facebook, compartilha, curte, principalmente o compartilhar. Quer dizer, para quem não sabe, quando você está no Facebook e compartilha, outras pessoas que estão vinculadas ao seu Facebook vão receber aquela mensagem. Então, assim, é uma maneira muito simpática, muito respeitosa, muito agradável de você compartilhar, porque você vai, digamos assim, postar no Facebook da pessoa automaticamente, né, à medida em que você compartilha, e ela vai poder ler ou não, ela vai poder ignorar, ela vai poder ler depois, enfim. Você compartilhou algo. Então, quando você lê uma mensagem dessa e gostar, e ver que tem conteúdo, e ver que pode contribuir para alguém, por favor, compartilhe. Isso é muito importante, tá certo? Gente, o tema hoje é bem interessante, né? Essa série eu assisti no Netflix, confesso que eu não sou um grande fã de séries, mas essa série me chamou muito a atenção. A história da série é a seguinte: é o maior especialista mundial de mentiras, né? Então ele detecta, daí o nome, né? Minta para mim. Ele detecta pelo comportamento, pelos gestos, pelo tremor dos músculos da face, pela entonação da voz, pela garganta, por uma série de movimentos involuntários, ele detecta se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. Então, aí a série vai, né? Cada episódio tem a sua aventura, tem os seus desafios e etc. E isso me fez pensar bastante, né? Primeiro porque tem um fundamento científico, né? Quando nós mentimos, o nosso corpo, os nossos músculos, os nossos nervos e o nosso sistema biológico, ele reage, ele se comporta de uma maneira totalmente diferente quando nós não mentimos. Assim, simplificando, a gente pode dizer que mentir dá trabalho, né? Você falar a verdade é tranquilo, exige poucas operações cerebrais. E isso é como se fosse algo normal para o corpo. Quando a gente mente, a gente precisa de uma série de artifícios, tanto do ponto de vista do exercício mental, né? Basta imaginar quando a gente está inventando uma história,
né? Ou a gente vê alguém inventando uma história. Quer dizer, a pessoa fica insegura, treme, soa a mão e etc. Então a gente pode dizer que a mentira não é natural, nem do ponto de vista cognitivo, né, da organização das ideias, menos ainda do ponto de vista biológico. O próprio corpo reage de uma maneira estranha quando a gente mente. Isso é fato, né? Aí, enfim, a série vai misturar fatos e ficções. E aí isso me levou a uma reflexão mais assim, eu acho que o Espiritismo lança uma luz que torna mais interessante essa reflexão. Qual é? Nós sabemos que, além de todo um conjunto de reações corporais que denunciam a mentira, os espíritos, né, não precisa nem ser muito evoluído, um pouco evoluídos, né, ou espíritos não atrasados, eles facilmente detectam a mentira. Facilmente. E com a evolução da Terra, se desenvolverão cada vez mais aparelhos baseados nas vibrações, que captam as vibrações. Então não estou nem falando dessa parte muscular, bioquímica, que também é fato, né? Também dá para captar, mas que captam vibrações que vão saber se nós estamos mentindo ou falando a verdade. Olha que maravilha e olha que desafio. Para a gente não achar, eu vou já pensar um pouco nisso, aí a gente vai, né, viajar um pouco aqui na maionese, na aplicação disso. Mas só para a gente entender um pouco de fundamento, o André Luiz narra isso, ou algo parecido, né, no livro Domínios da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro antigo, mas ainda atual, né, um livro de 1954, e ainda assim tem coisas, né, impressionantes. Ele vai narrar que ele visita uma reunião mediúnica e lá os espíritos, né, que coordenam, eles colocam um aparelho para ver o potencial do médium, a disponibilidade, certamente o grau de sinceridade e etc, etc. O André Luiz fica assim espantado, né? Assim, como é que pode um aparelho que mostra quem a pessoa é? Tá certo? Quem quiser ler, né, é fácil encontrar o livro. O aparelho é chamado pelo André Luiz de psicoscópio. Ok. O que é que isso significa para a gente? Significa que em talvez poucas décadas, nós na Terra vamos ter aparelhos que detectam sem nenhum grau de falha se a pessoa está falando a verdade ou se está mentindo. Primeiro ponto. Isso já vai ser um impacto imenso. Por quê? Porque é o começo do cumprimento da promessa do Cristo. Os mansos herdarão a terra. Quer dizer, os astutos, poderosos e mentirosos vão ficar cada vez mais deslocados, né? Vamos pegar um exemplo bem prático no Brasil. Político. Digamos que esse aparelho existisse hoje. E nós exigiríamos, né? Você vai ter que passar por esse aparelho se você quiser se candidatar. Porque se você não tem nada a esconder, qual é o problema? Imagine como um aparelho desse já muda toda a nossa organização social, né? E aí você pergunta, mas por que é que não tem hoje? Né? É a questão. Por que é que os espíritos já não inspiraram, já veio um missionário? Talvez até esteja reencarnado, não sei. Mas assim, objetivamente a gente não tem hoje esse aparelho. Não temos. Né? Assim, cadê? Ou pelo menos se tem, está escondido. Socialmente nós não temos. Agora vamos pensar no outro lado. Nós temos que nos preparar para conviver melhor com a verdade. Essa é a questão. Nós precisamos conviver melhor por quê? Porque também tem a parte de cada um de nós. Será que hoje nós estaríamos preparados nas nossas casas, nos nossos centros espíritas, a usar um aparelho desse? Nas eleições, né, que às vezes tem muita disputa de poder, ou nas posições de vaidade, né, um cargo ou não, nós teríamos condição? Nós teríamos condição de colocar esse aparelho, sei lá, na cabeça, uma pulseira, e conversar e dizer: o meu desejo em relação ao centro espírita é servir, ser servido, aparecer, ter um exercício de abnegação. Então a gente começa a ver que não é tão simples, né? Porque nós
precisamos nos acostumar a viver mais com a verdade. André Luiz vai mais longe. André Luiz fala que esse aparelho ele mede os potenciais de cada um de nós, né? E quantas vezes a gente não usa da malícia para projetar um potencial que a gente não tem? Quantas vezes o talento, na verdade, é apenas crueldade? Então, muitas vezes a nossa vaidade, né, afirma que nós somos muito talentosos numa área. Exemplo simples. A pessoa pensa, né? Não diz porque não tem coragem, mas muitas vezes pensa, eu sou um excelente médio curador. Sou um excelente médio passista. Aí bota o aparelho lá e diz, olha, de 0 a 10 seu potencial é 2,5. Tá bom, mas está longe de ser bom, ser excelente, digamos assim, né? Então, como é que você lidaria com isso? Como é que eu lidaria com isso? Então a gente começa a perceber, né, nesse pontinho de reflexão que eu estou trazendo aqui, que será necessário uma preparação íntima nossa. Por isso que para um espírito atrasado, viver num mundo evoluído é massacrante. Porque ele não vai conseguir esconder as maldades, as feridas, os desejos de vingança e de ódio, por um lado. E por outro, o orgulho não quer que ele admita. Só que no mundo evoluído todo mundo vê. Você vai procurar um emprego? Diz, tá bom, coloque a mão aqui. A partir de uma simples foto da mão, do olho, enfim, olhe para esse lugar, deixa eu captar sua vibração. Procedimento simples, a pessoa já sabe exatamente quem você é, o que você de fato pode fazer, o que você não pode, a sua capacidade, os seus defeitos, a sua intenção em estar ali. Então, o lidar com a verdade é algo ainda muito delicado para nós espíritos atrasados. Porém, a Terra vai evoluir. E aí é importante a gente começar a se preparar mesmo, né? Que tal um investimento para aumentar o nosso índice de honestidade? Que tal essa reflexão? Porque no mundo espiritual, os espíritos mais evoluídos sabem tudo, né? Há uma cena do André Luiz, né, que é do nosso lar, que é bastante comovedora, mas é de um espírito que fica gritando, berrando, suplicando socorro. O orientador do André Luiz simplesmente ignora. O André Luiz, comovido, pede que ele ajude. Ele diz, olha, mas esse espírito está fingindo. Ele não está pedindo socorro. Era uma mulher, ela não está pedindo socorro de verdade. Ela não quer ser socorrida. Ela quer pretexto, ela quer confusão, ela quer calúnia, ela quer inveja, ela quer briga. E o André Luiz, escutando aquela voz comovida e tal, não acredita. E ele, para ajudar o André Luiz, porque sabia que aquele espírito não queria ser ajudado, vão lá até aquele espírito, ou traz, enfim, vão lá no espírito e começam a examiná-lo. Ele amplia a visão do André Luiz e diz, olha, essas manchas significam isso, 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 e significa que além de ter cometido esses erros, essa mulher não se arrependeu, que não é o erro, é o arrependimento que interessa. E aí, o André Luiz, ainda sem acreditar, o orientador dele começa a conversar com essa mulher. Em pouco tempo, ela sai da postura de vítima, né, de frágil, de doente, e começa a agredi-lo. Isso acontece, né? No dia a dia a gente vê isso, né? Fulano, tão coitadinho, a situação melhora um pouco, seja na situação imediata, seja uma situação de médio prazo, né? Tá doente, aí fica todo coitadinho, melhorou um pouquinho, começa a pisar nos outros de novo. Então, o que acontece, né? Com um aparelho desse, a gente vai saber o que é o que. Deixa eu pegar um teste aqui. Olha, teríamos coragem de chegar para a namorada, para o namorado, para o esposo, para o noivo, enfim, colocar o aparelho, né? Nós, né? Assim, o casal, um colocando o aparelho, olhando para o outro e diz assim: você me ama. Olha que teste legal. Pode acabar numa noite romântica linda, mas pode acabar também em tragédia, né? Então, até que ponto nós estamos dispostos a ver a nossa verdade? Até que ponto nós temos maturidade emocional para ver a verdade do outro? Né? Do outro que nós amamos.
Mas o nosso amor é maduro para dizer eu amo, eu a amo, apesar desse ou daquele defeito, apesar dessa ou daquela limitação, apesar desse potencial não ser tão grande quanto eu gostaria que fosse, e etc, etc. Então, nós estamos caminhando para isso, né? A moralização maravilhosa que a sociedade brasileira está vivendo é um passo, né? É um passo nessa direção. É um passo da gente começar a questionar a desonestidade dos gestores públicos, mas também a nossa honestidade. Que grau nós temos de honestidade? E isso é o que vai nos dar paz ou tranquilidade, porque essa é a questão do desencarne que eu acho bem legal, né? Que é a questão de vermos a nós mesmos, né? De nos olharmos com toda a sinceridade. Então fica esse ponto, né? Uma reflexão rápida, mas eu acho que aí, assim, quem gosta de pesquisar tem muita coisa interessante, né? Nós nos revelamos pelo nosso corpo muito mais do que a gente imagina. E aí existem vários estudos de várias áreas do corpo que vão revelar nossa personalidade, nosso jeito de ser, nossos hábitos. São coisas impressionantes. Quando a gente parte para a esfera espiritual, então nem se fala, tá certo? Nem toquei muito na questão dos registros do perispírito, porque já é uma coisa mais comum, né? Mas se vocês quiserem a gente pode falar como é que o perispírito arquiva e como os espíritos superiores têm acesso a todas essas informações, para que a gente possa entender que não adianta esconder nada, porque a verdade é evidente para todos aqueles que têm capacidade de vê-las, seja, digamos, pelos próprios olhos, seja através de aparelhos. Dica final: se você participa de uma mediúnica, não finge, porque os espíritos têm aparelhos e lá eles estão monitorando o que você fala e a vibração que você emite, porque existem centenas de espíritos que estão lá estudando. E você, como eu, né, colaboramos com esse estudo também, né, sendo observado. Gente, é uma alegria sempre grande. Quero me despedir desejando a vocês uma ótima semana. Se Deus quiser, estaremos na próxima sexta-feira, né, com outro programa. Mandem ideias, sugiram temas, né, à medida do possível, filme, livros, ideias, acontecimentos sociais. Nós estaremos dispostos a também pegar esses temas que vocês sugerirem. Vamos para a nossa mensagem final. Um grande abraço. Ótima semana. Paz e alegria em vossos corações, caros irmãos, caros amigos de Ideal Espírita. Hoje comentaremos a passagem do Mestre, que já há 2000 anos nos assegurou: nada há de oculto que não venha a ser revelado. Nós estudamos em profundidade a reação psíquica dos espíritas, dentro e fora dos centros espíritas. E podemos vos assegurar, existem imensas enciclopédias eletrônicas, com gráficos, com sons, com imagens, retratando as posturas individuais e coletivas. Porque aquele que aderiu ao Consolador tem o compromisso moral em tornar-se melhor. O Cristo nos disse que tudo o que estivesse oculto haveria de ser revelado. Em nosso plano, é ordem do mais alto que toda a verdade seja evidenciada para todos os estudantes sinceros do amor. O Consolador há de mudar a terra, não com pregações repetidas, mas com posturas íntimas profundas, porque os espíritas agora já devem compreender. E os que assim não entenderem, ao chegar no nosso plano, compreenderão. Vos asseguro que nada há oculto que não venha a ser revelado. O íntimo é aberto, as vibrações são emitidas. E bem-aventurado aquele que não usou a pele de cordeiro,
sendo um lobo voraz. Porque o Mestre já alertou a todos nós: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Basta de mentiras íntimas, basta de intrigas falsas, porque a luz do Cristo, poderosa e sublime, penetra passo a passo os corações de seus discípulos, para que eles venham a conhecer a própria verdade íntima, e aos que tiverem humildade, haverão de suplicar a misericórdia do Mestre, e ele os socorrerá, porque a sua ajuda nunca faltou para todos aqueles que o buscam com sinceridade de coração. E seu verbo forte também nunca faltou para todos aqueles que fingiam a santidade e viviam a intolerância e a maldade. Sede, pois, irmãos, mansos ante ao Cordeiro de Deus, e ele vos resgatará dos vossos erros e mentiras, e vos brindará com a luz da verdade em vossos próprios corações. Paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutel.